Shabbat Shalom. Bem, o tema da mensagem dessa Parashá 34 do Bamidbar, no deserto, não podemos mais nos deixar ser confundidos. Não podemos mais nos deixar ser confundidos. Senhor nosso Pai, invocamos o teu nome mais uma vez. Te dando graças, Santo, 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 Senhor de Abraham, Isaac e Jacó, louvado e engrandecido seja teu santo nome, em todo o céu e em toda a terra. Nos ajude, Pai, com essa mensagem tão importante que ministrou muito, primeiro, ao meu coração, que eu possa ter da tua parte para passar essa mensagem corretamente e que cada pessoa possa receber do Senhor fortalecimento. É o que eu peço, Bechim Yeshua HaMashiach, principalmente nesses tempos tão difíceis. Não me deixou nosso Mashiach. Então, o tema dessa mensagem, nós não podemos mais nos deixar ser confundidos. Todos nós estamos passando por tempos difíceis, sem precedente, sobre toda a terra. Cada pessoa de um modo diferente. As Escrituras Sagradas têm nos alertado sobre esses tempos difíceis, ainda que não tenhamos conhecimento de como que isso iria ocorrer, de como que isso iria se dar. Mesmo tendo conhecimento, sendo alertado pelas Escrituras desses tempos. A grande maioria das pessoas não estão prontas. Embora, como eu mencionei, nós temos sido alertados pelas Escrituras Sagradas de que tempos difíceis viriam sobre a terra. Temos acompanhado em conversa com os nossos irmãos, em aconselhamentos, e temos observado as preocupações com as incertezas, as dificuldades de planejamento para um futuro, ainda que um futuro curto, futuro breve, dúvidas de como ficarão as famílias, os sustentos, com essas situações de ordem mundial, que tem impactado as vidas em toda a terra. Ainda que conheçamos as Escrituras, há uma expectativa triste e dolorosa, pesando sobre as nossas vidas e sobre a vida das pessoas ao nosso redor, das pessoas que nós amamos. Um dos maiores perigos que existe nesse momento que nós estamos vivendo, com tantas indefinições, com tantas incertezas nessa terra, é sermos confundidos. Hoje, Hashem deseja nos ensinar para estarmos atentos e nos prevenir, nos blindando, principalmente a nossa mente e os nossos corações, de influências que podem nos arremessar na direção deste Espírito poderoso que está agindo sobre a terra, um espírito de confusão, e tem crescido. Nesses momentos de grandes indefinições, nós precisamos ter força para nos refugiarmos em Hashem, através de Yeshua, a rocha sólida, o único lugar seguro. Precisamos nos lembrar dos grandes feitos de Hashem sobre a terra e também das suas promessas contidas nas Escrituras Sagradas. Precisamos confiar no Senhor,
ainda mais. E assim seremos imersos na Ruach HaKodesh, que nos foi prometida para esses tempos difíceis, sobre esse tempo que nós estamos entrando, tempo do fim. A Ruach que foi prometido ser derramada sobre as nossas vidas por Hashem nesse tempo. No estudo dessa Parashá 34, para Midbar, no deserto, recebemos a oportunidade de aprender sobre a organização e o posicionamento das tribos do povo de Israel. Entre elas, a separação da tribo de Levi, a menor em número de pessoas, uma escolha de Hashem para servi-lo do seu modo, no Mishkan. E isso trouxe muitos questionamentos entre as outras tribos, que apesar de fazerem parte do povo de Israel, apesar de estarem próximos de Hashem, se sentiam rejeitados. Você já se sentiu rejeitado ou rejeitada na sua vida em alguma vez? Yeshua também foi desprezado e rejeitado pelos homens. E sabe muito bem o que isso significa. Quando nos recusamos à oferta de Hashem, de salvar a nossa alma através da vida de Yeshua, o que nós estamos fazendo? Nós estamos rejeitando a Hashem. Você já se sentiu rejeitado? Rejeitada? O Senhor nunca, jamais rejeitou alguém. Se Caim tivesse procedido bem, é certo que ele teria sido aceito, porque Hashem assim falou. Vamos voltar na situação das tribos que se sentiam rejeitadas, mesmo fazendo parte do povo de Israel, mesmo estando próximo de Hashem. Vamos relembrar por quê, por qual motivo Hashem escolheu os levitas para servi-lo no Mishkan. Depois que o povo de Israel foi retirado do Egito por Hashem, com mão poderosa, diante de grandes sinais e maravilhas, Hashem escolheu os primogênitos de todas as famílias do povo de Israel para servi-lo. Porém, naquele famigerado evento do pecado do bezerro de ouro, somente as pessoas da tribo de Levi escolheram não participar daquela idolatria. Então, os primogênitos de todas as famílias foram substituídos pelas pessoas da tribo de Levi para servirem a Hashem, do modo dele. As demais tribos haviam rejeitado a Hashem naquele episódio do bezerro de ouro. E agora estavam se sentindo rejeitados. As tribos de Israel passaram pelo censo, porém a tribo de Levi, ela foi contada à parte, não neste censo. E mesmo dentro da tribo de Levi havia uma diferença entre as pessoas dentro do serviço de Hashem. E isso trouxe muitas confusões, muitas divisões, disputas, até entre os levitas. Alguns não aceitavam que Hashem tivesse escolhido Moshe e Aharon para liderar o povo de Israel. E não foi a escolha e desejo de Moshe. Entre eles, por conta dessa divisão, entrou um espírito de confusão. Tão poderoso que muitos tinham certeza que estavam certos. E muitas pessoas morreram de forma desnecessária
por esse motivo. Principalmente na rebelião de Cora. Cora, primo de Moshe, levita, serviço nobre dentro da casa de Hashem. Cora, que havia se tornado um porta-voz para um grupo de pessoas. Para você que gosta de ser um porta-voz para outras pessoas, cuidado para você não seguir no caminho de Cora, acreditando no seu coração que você está certo. Hashem, somente ele tem poder de decidir como ele deseja ser servido. E a nossa tarefa é confiar e descansar no Senhor. Hashem sabia quem deveria estar mais próximo da sua presença no Mishkan e quem deveria permanecer a uma distância de segurança para não ser destruído pelo zelo de santidade proveniente de Hashem. As outras tribos de Israel rejeitaram Hashem no evento do bezerro de ouro. Todos poderiam ter sido destruídos naquela ocasião. E por estar vivo, deveriam ser gratos. Mas não eram. E a grande maioria não foi grato a Hashem. E ainda assim se sentiam rejeitados. Mas Hashem nunca rejeitou ninguém. Hashem nunca desejou que as suas instruções pudessem ser utilizadas para criar confusões, desordens na vida das pessoas. Porém, o espírito de confusão que opera nessa terra distorce tudo e tem tomado a mente e o coração das pessoas para lançar suas vidas em uma profusão de confusão. Imagine os pensamentos de confusão, os dizeres das pessoas das outras tribos em relação à tribo de Levi. Hashem chamou essa tribinho aí porque ama eles mais do que a nós. Não, eu não sei se Hashem ama eles mais do que a nós, mas eles estão se sentindo reis sobre nós. Não, quer saber? Eu acho que eles nunca nem foram escolhidos nem chamados para nada disso. Eles criaram isso. Divulgaram essa informação fake. Inventaram tudo isso só para tomar o lugar dos primogênitos. E ficou por isso mesmo. Confusão de pensamentos provoca palavras e comportamento de confusão. Basta termos apenas uma coisa que nós não concordamos e estaremos diante de um campo fértil para atrair sobre nós um terrível e poderoso espírito de engano e confusão. Uma única coisa que nós não concordamos. O espírito poderoso que está agindo com força sobre a terra nesse momento. Meus irmãos, nós não fomos chamados para discordar das instruções de Hashem. Nem tampouco para julgar o comportamento das pessoas que decidiram não obedecer às instruções de Hashem. Mas nós fomos chamados para sermos representantes de Yeshua, para amarmos a Hashem sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Existem alguns aspectos nas Escrituras que nos ensinam que este espírito de confusão opera sobre a vida das pessoas desde os tempos antigos. Jó amava Hashem,
que deu testemunho de que não havia outro homem como Iove sobre a terra. Irrepreensível, reto, um homem com uma conduta ilibada, que diante do caos, onde perdeu todos os filhos, perdeu a saúde, vivendo entre pessoas erradas, ouviu a esposa desejar a sua morte. Nesta ocasião, Iove, Jó, ainda em meio a muita dor, de forma lúcida, repreendeu sua esposa. Iove, Jó, capítulo 2, versículo 10. Ele, porém, lhe respondeu: você está falando como uma mulher insensata. Aceitaremos só o bem das mãos de Hashem, mas rejeitaremos o mal? Em tudo isso, Iove não disse uma palavra pecaminosa. É desta forma que nós devemos agir sempre, mesmo diante de uma intensa dor. Devemos nos manter firmes, confiantes no Senhor e lutar pela vida. Porém, o mal não desiste e mudou a sua estratégia. E vieram os supostos amigos de Jó visitá-lo para oferecer compaixão, conforto. E o que eles fizeram? Vamos entender o que ocorreu? Quando eles viram a situação de Jó, eles iniciaram imediatamente um ritual fúnebre. Choraram, rasgaram suas vestes, jogaram pó sobre a cabeça. Ritual fúnebre. E então sentaram-se no chão com Iove e ficaram em silêncio, de luto. Por 7 dias e 7 noites, só esperando Iove morrer, para jogar uma pá de cal em cima. Amigos, supostos amigos. Imagine você como ficaram os pensamentos de Iove, borbulhando ali, em profusão de confusão na mente. A esposa havia pedido para ele morrer. Agora, os supostos amigos, com aquele ritual fúnebre. Iove doente, vivendo um pesadelo, não conseguia dormir, nem se alimentar. Os empregados não o reconheciam mais, o ignoravam. Ele deveria estar se sentindo a pior das criaturas da terra. Um peso na vida das pessoas. E diante daquele caos, daquela situação, a mente de Iove desconfigurou e começou a mudar. Começou a enfermar. E as palavras de Iove mudaram. Diante da morte dos filhos, Iove ficou muito abalado, é verdade, mas ainda assim louvou o Senhor, reconhecendo que nada havia trazido ao mundo, que Hashem tinha o poder de dar e o direito de remover, se assim ele desejasse. Porém, agora, diante do grande e terrível sofrimento, com a sua mente enfermada, entrou a confusão no seu coração. Iove não morreu fisicamente, mas espiritualmente foi lançado e com violência na direção da morte. E então Iove quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Considerou que teria sido melhor se ele tivesse sido abortado no dia do seu nascimento. Iove estava agora sem perspectiva nenhuma de futuro, e a presença e a ação daqueles supostos amigos levaram Iove a se desesperar
da própria vida e desejar com violência a sua própria morte. E desencadeou uma conversa de lamentações e acusações. Muitas pessoas na Terra estão sofrendo de alguma forma com tantas certeza que nós estamos vivendo hoje. Uma situação traumática que está abalando todas as vidas na Terra. Todas as pessoas têm sido atingidas de alguma forma. Alguns de uma forma mais intensa, mas todos têm vivido uma experiência ruim, em comum, em toda a Terra. Com expectativas ruins, notícias de morte o tempo todo. E isso faz com que as nossas emoções sejam abaladas e os questionamentos colocam à prova as nossas certezas. Nesse momento é muito importante estarmos ao lado de pessoas que nos levem a olhar para Yeshua e a confiar no Senhor. Porque se estivermos cercados de pessoas que agem a favor da confusão, poderemos ser arremessados na direção a esse espírito de confusão. Ainda que tenhamos Hashem no nosso coração, e o tememos com toda sinceridade. Será que você tem sofrido o que Iov sofreu para você estar desejando a morte dessa forma que você está hoje, com lamentações e acusações saindo da sua boca? Hashem se importa sim e nos ama e vai nos livrar de todo esse mal. Talvez algumas pessoas, como os amigos de Iov, podem até nos dizer agora menos, porque toda a terra estão vivendo os mesmos dramas. Se Hashem é com você, por que então você está passando por essa situação? Já ouviu essa expressão? O problema maior é quando nós damos ouvido a estas coisas e começamos a repetir, a duvidar da presença de Hashem na nossa própria vida. O espírito de confusão traz com ele a dúvida para roubar as nossas certezas. Precisamos ter a coragem de interromper as conversas que promovem palavras contrárias às Escrituras Sagradas. Precisamos ter a coragem de deter as agressões que possam surgir ao nosso redor, ou até mesmo sobre a nossa vida, convidando a outra parte a orar. Interrompa, convide a outra parte a orar. Se ela aceitar, o espírito de confusão certamente irá se retirar. Se ela não aceitar, se retire você e corra em direção à vida, em direção a Hashem, através de Yeshua. Precisamos estar em alerta triplicado, principalmente dentro dos nossos lares, nessa época, onde muitas pessoas estão confinadas com os seus ânimos borbulhando. Não fomentem o mal que existe dentro de cada um de nós. Não fomentem o espírito de confusão que está solto e age sobre toda a terra. Dependendo da situação, é melhor nos calarmos e orar. É melhor que isto, é que todos possam parar de debater, conversar menos e orar mais, juntos em unidade, em concordância. Uma boa prática é começar o dia fazendo o serviço de Shaharit diário e depois que todos na casa, cada um ao seu tempo, possa orar e apresentar os seus desafios, os seus temores diante de Hashem naquele dia.
em unidade e em concordância. Iov tomou uma ação e não se contaminou com o mal que saiu da boca da sua esposa, que desejava arremessá-lo nos braços da morte. Porém, ele não teve força, não conseguiu resistir ao espírito do mal que estava acompanhando ali os seus supostos amigos. O mal passa de uma pessoa para outra. Só de ficar perto contamina para conduzir as pessoas em direção da morte, mais até do que este suposto. Eu não sei o que é isso. Mais do que esse suposto. Coronavírus. A esposa de Iov e seus supostos amigos não conheciam e não temiam o nome de Hashem, porque não oraram com ele ou por ele. Não trouxeram nenhuma palavra que pudesse trazer esperança para Iov e renovar o seu desejo pela vida. Hashem te ama e está com você, nunca te abandonou. Então, por que você está se sentindo tão abandonado, tão abandonada desta forma? Confie somente e você verá. Se Iov tivesse recebido palavras de encorajamento, certamente ele teria sido fortalecido no Senhor. Porém, ele estava cercado de pessoas que desejavam somente a sua morte. Hoje, a Ruach HaKodesh nos pergunta de quais pessoas nós temos nos cercado. Quais são os assuntos dos quais nós temos nos alimentado? Você tem se cercado de palavras de vida ou de palavras de morte? Você tem se cercado de pessoas que têm te instruído para a vida ou tem cercado de pessoas que estão preparando o seu funeral? Mesmo dentro das famílias, quais têm sido as conversas entre maridos e esposas, entre pais e filhos? O assunto que domina a terra é o número de mortos feito pelo Covid-19. É disso que a terra está se alimentando hoje. Produzindo medo e produzindo alimento para os shedins. Os shedins nunca tiveram com as prateleiras deles tão cheias do medo que está sobre toda a terra. Pare você de se alimentar de morte para que você possa sair da depressão. A depressão que entrou na sua vida. Todos nós temos o poder de colocar no outro o desejo de viver quando estamos a serviço de Hashem através de Yeshua. Porém, nós também podemos colocar no outro o desejo de morte quando estamos a serviço do mal. Só existe uma forma adequada de resolver um problema. Só existe uma forma adequada de resolver um problema. Não existe duas, não. É só uma forma adequada. Primeiro, apresentar o problema a Hashem em oração. E buscar por uma solução. E quando encontrarmos a solução proveniente de Hashem, tudo será resolvido com tranquilidade, em Shalom. Porém, muitas pessoas têm tentado resolver os problemas sem o Senhor, sem oração. Resolver na sua própria força, normalmente com muitas conversas. Algumas extremamente calorosas, que nunca resolveram absolutamente nada. Criando assim, normalmente, um rastro de novos problemas. Trazendo brigas, tristezas, com um plus de mágoas no coração. E pior de todos, o afastamento dessas pessoas do caminho de Hashem.
Com a divisão instaurada, é muito difícil alguém se lembrar de Hashem e dos seus grandes feitos. Se lembrar que Hashem é poderoso para repor o que você perdeu. O que você perdeu? O que te foi roubado? Hashem é poderoso para restituir a sua saúde, a sua família, os seus bens. Hashem é poderoso para fazer de sua vida um modelo de motivação para outras pessoas que têm sofrido nessa terra. Não podemos mais nos deixar ser levados pelos nossos pensamentos pessimistas, pelo misto de pensamentos de que não temos um Pai amoroso, que estamos orfanados, sozinhos, sem ninguém, que não temos um conselheiro, que o nosso Redentor morreu, nos deixou, não está mais entre nós. Hashem nos deixou promessas preciosas. Judeus messiânicos, Hebreus, capítulo 13, versículos 5b e 6. Porque Deus mesmo disse, nunca faltarei a você. Preste atenção. Promessa. Nunca faltarei a você, nunca o abandonarei. Por esta razão podemos dizer, com confiança, Adonai é meu auxílio, não temerei. O que pode me fazer o ser humano? Hashem nunca nos abandonou, porém o mal que opera nesse mundo deseja nos fazer acreditar que Hashem nos deixou para trazer terror aos nossos corações. E nós não podemos mais deixar que a confusão domine a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida. Precisamos acreditar que Hashem, porque ele não muda. Hashem é verdadeiro. Aleluia. Yeshua passou por situações terríveis, onde pessoas queriam confundi-lo. Lucas, capítulo 11, versículo 53. Assim que Yeshua saiu dali, os Prushim, os mestres da Torá, começaram a se opor. Começa com oposição. Começaram a se opor fortemente a ele e a provocá-lo, para que expressasse seus conceitos sobre diversos assuntos. As pessoas estavam tentando trazer sobre Yeshua assuntos que o embaraçassem, que trouxesse contradições, confusões sobre o povo de Israel. Veja que loucura. Yeshua, um filho da raça humana, orava muito. Ora, até hoje. Conhece bem a Hashem e as Escrituras Sagradas. E dessa forma, não poderia ser confundido. Além disso, Yeshua se cercou de pessoas que o guardavam no meio da multidão. Pessoas que preparavam o que era necessário para o sucesso do seu ministério. Veja o depoimento de Yeshua sobre os seus talmidim. Lucas 22, versículo 28. Vocês permaneceram ao meu lado durante minhas provações. Você acredita que só você é provado? Precisamos compreender que temos o poder de sermos como os talmidins que seguiram Yeshua até o final, exceto um, Yehudá de Criota, e podemos dessa forma cercar outras pessoas de cuidados. Ou podemos ser como a esposa e os amigos de Iov para conduzir alguém para o desespero de morte. A escolha é sua, está na sua mão. Não podemos mais ceder ao espírito de confusão que está regendo
este mundo no dia de hoje. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Deus não é um Deus de desordem, mas de shalom, como em todas as congregações do povo de Deus. A confusão traz desordem, que conduz a um caminho de morte. Um conceito que jamais deveríamos trazer à nossa mente para tentar atribuir esse mal que está sobre a terra a Hashem, que deseja nos conduzir através de Yeshua para um caminho de vida. Sabemos sobre o amor de Hashem pela nossa vida. Porém, esse espírito de confusão pode nos trazer dúvidas de tudo o que nós sabemos. Hoje, a Ruach HaKodesh nos convida para a compreensão que somos um corpo e, como corpo, não deveríamos nos deixar levar a fazer o mal para o nosso próprio corpo. O poder de Hashem está sendo oferecido a cada um de nós para falarmos sobre o que pode, de fato, edificar e transformar para o bem a vida de alguém, mesmo diante de todo o caos que estamos vivendo nessa terra. Peça em oração a Hashem por soluções diante dos problemas e você certamente receberá a direção correta a seguir. Muitas pessoas dizem que não conseguem ouvir a voz de Hashem, mas ele fala por meio das Escrituras Sagradas. Fala, trazendo tranquilidade ao nosso coração diante das situações que temos vivido. Traz pessoas com conhecimento para nos instruir na melhor forma de resolver uma questão. Precisamos estar unidos. As famílias precisam estar unidas. A nossa mente precisa ser renovada pelas Escrituras Sagradas. Urgentemente. E dessa forma estaremos prontos para estar de fato a serviço de Hashem nessa terra e vivermos o que está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Aquele cujo poder operante em nós é capaz de fazer muito mais que qualquer coisa que pensamos ou imaginamos. Hashem deixou esse poder sobre a nossa vida. Que possamos ser usados para fortalecer as pessoas e removê-las das garras da confusão na mente. Entretanto, antes, precisamos nós estarmos livres desse mal. Para fecharmos, irmãos, todos nós de alguma forma precisamos de algum tipo de ajuda para resistirmos a esse espírito de confusão que está cada dia mais forte sobre a terra. Precisamos nos lembrar continuamente que Hashem está acima de tudo que está ocorrendo. Precisamos nos lembrar das promessas de Hashem, nos lembrarmos do local onde nós estávamos e fomos resgatados pelo amor de Hashem. Precisamos tomar uma posição correta sempre que uma pessoa, não importa quem seja, que esteja falando de forma contrária às Escrituras, precisamos tomar uma posição de interromper. Toda vez que nós estivermos ouvindo falar sobre morte, nós devemos nos retirar e falar sobre vida. Precisamos parar de nos alimentar desses noticiários, porque o Senhor nos convoca a lutar pela vida. No final, Iov foi preservado com vida e teve um encontro com Hashem.
e ainda doente, precisou lutar em oração para que a vida dos seus supostos amigos não fosse destruída. Que situação. Nossos olhos precisam estar em Yeshua e o nosso coração precisa se lembrar continuamente das promessas de Hashem. Nós não estamos sozinhos. Você não está sozinho, como muitas vezes você tem pensado. Matitiel, Mateus, capítulo 28, versículo 20. Lembre-se, estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Não importa onde você esteja. Promessa. Sejamos pela vida, a começar pela nossa própria vida, a vida da nossa família, dentro do nosso lar, pela vida dos nossos irmãos que vivem em outros lugares, que têm sofrido muito. Sejamos fortes, sejamos todos fortalecidos, pois o nosso Redentor Yeshua, o nosso general, está vivo e seguindo à nossa frente, abrindo caminho em todas as batalhas Maranata. No pôr do sol do dia 28/5, na próxima quinta-feira, estaremos celebrando então Shavuot, conforme o calendário referência de Israel. Estaremos transmitindo o serviço a partir das 19h30. E no próximo Shabat, dia 30/5, nós não teremos nenhuma paraxá. E daremos continuidade na mensagem especial de Shavuot, que será iniciada no dia 28, na quinta-feira. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça. Santo, Santo, Santo. Senhor de Abraham, Isaac e Jacó. Nos ajude, Pai. Nos ajude a lembrar quem nós somos. Da onde o Senhor nos tirou. Nos ajude a lembrar das tuas promessas. Nos ajude a se lembrar quem o Senhor é na nossa vida. O que o Senhor tem feito. Os teus grandes feitos e maravilhas. Não nos deixe ser confundido. Nos ajude, Pai, a nos apartar dessas informações que só divulgam morte. Morte. Lançar as pessoas num cárcere privado e derrama sobre elas notícias de morte em toda a terra. Nos ajude a olhar para o Senhor, que é vida. Nos ajude a confiar em Ti, a despeito de tudo que é relatado. Porque os nossos olhos contemplarão o resplendor da Tua face. Nos ajude a perseverar. Nos ajude a seguir um dia de cada vez, confiando no Senhor, que nada, absolutamente nada, tem nos deixado faltar. E é poderoso para restituir qualquer coisa que qualquer um tenha perdido ou que tenha sido da nossa vida roubado. Louvados, engrandecidos seja teu santo nome, em todo o céu e em toda a terra. Beshem Shua Mashiach, que assim seja.